Olá, professor! Olá, professor! Uma parte muito especial da vida na escola é a construção de amizades, não é? As experiências de companheirismo na infância rendem lembranças importantes para a vida toda, pois a amizade é o ponto central da obra que eu vou te apresentar agora. O conto Para Sempre de Pedrinho e Tunico foi escrito por Cláudio Fragata e ilustrado por Cárcamo e fala da cumplicidade entre duas crianças de 8 anos. É um recurso ótimo para estimular a observação e a sensibilidade dos estudantes do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Nesse vídeo eu vou te contar alguns detalhes sobre quem fez o livro e do que ele trata. Comento também sobre o gênero ao qual ele pertence e sobre o tema, que é família, amigos e escola. No final, ainda dou alguns motivos para que você e os estudantes embarquem juntos nessa leitura. Vem comigo! Quem escreveu Para Sempre de Pedrinho e Tunico foi Cláudio Fragata. Ele nasceu em 1952 em Marília, no interior de São Paulo, e desde criança se encantou pela leitura. Cláudio cresceu cercado pelos livros e os animais da fazenda onde morava, paixões que permaneceram presentes na sua obra. Ele também vivia ligado nos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, que via quando era pequeno na adaptação para a TV. Aliás, o livro que você vai trabalhar cita o Monteiro Lobato. Será que foi por isso? A infância do Cláudio no interior foi cheia de fantasia e brincadeiras. Aí, quando tinha 17 anos, decidido a escrever e estudar jornalismo, ele foi viver sozinho na capital. Na época, ele já lia João Guimarães Rosa, Mário de Andrade e Clarice Lispector, suas inspirações. Cláudio não se adaptou à faculdade e trancou a matrícula para viajar de carona pelo Brasil. Nessa aventura, ele teve a oportunidade de visitar Câmara Cascuda em Natal. Já pensou? Que honra, hein? Depois de uns anos, ele voltou para São Paulo, se formou e trabalhou em várias editoras, jornais e revistas. Em 2000, foi para a revista Recreio e lá publicou contos e poesias. A partir dessa experiência, veio seu primeiro livro, As Filhas da Gata de Alice Moram Aqui, de 2001. De lá para cá foram mais de 30 livros infanto-juvenis publicados, vários deles premiados, como o Alfabeto Escalafobético, vencedor do Prêmio Jabuti em 2014. Essa obra que você e sua turma vão ler, o Para Sempre de Pedrinho e Tunico, traz um contato com o lúdico, os brinquedos e as brincadeiras da infância, algo que a gente viu que foi muito presente no crescimento do Cláudio e que é uma referência importante para as crianças de hoje. Em algumas realidades, elas são muito conectadas ao mundo digital, mas precisam também aprender mais sobre como se relacionar com o outro e consigo. Agora vou te falar das ilustrações desse livro que foram feitas pelo artista e caricaturista Gonzalo Cárcamo. As palavras e as imagens se entrelaçam para dar vida a esse conto com muitas sensações. O projeto gráfico é muito cuidadoso e atrativo, com equilíbrio e leveza, e as ilustrações complementam o texto e acrescentam informações para o leitor. Com a escolha das cores e a sutileza dos detalhes, a aquarela de Cárcamo nos faz sentir intimidade com os cenários. É como estar em casa de vó, com comidas gostosas, ouvindo histórias e brincando com amigos. Não dá logo vontade de folhear? Cárcamo nasceu em 1954 no sul do Chile, em uma pequena cidade chamada Los Angeles. Ele mora no Brasil desde 1976 e já atuou com desenho animado, publicidade, jornalismo e literatura. É artista plástico, caricaturista, ilustrador e autor e já ganhou muitos prêmios. Desde cedo, Cárcamo gostava de desenho. Ele rabiscava em cadernos ou no quadro negro e fazia caricaturas de colegas e professores na escola, que às vezes até se incomodavam com seu estilo debochado. Quem sabe você também tenha por aí um aluno assim talentoso para o desenho, não é? Uma boa chance de incentivar essa habilidade. Em 1986, quando já fazia 10 anos que o Cárcamo morava no Brasil, ele começou a publicar caricaturas no jornal Pasquim e logo depois ficou conhecido quando foi convidado para fazer uma exposição com os grandes caricaturistas Trimano, Loredano e Chico Caruso, no Rio de Janeiro. E foi só no ano 2000 que o Cárcamo juntou todas as suas grandes paixões: escrever, pintar aquarelas e ilustrar para crianças. Aí então ele publicou os primeiros livros. Na obra O Para Sempre de Pedrinho e Tunico, Cárcamo usou aquarela, que é a técnica de melhor expressão dele. Inclusive, ele dá aulas de aquarela no seu ateliê em São Paulo. O artista também gosta muito de pintar ao ar livre. Ele diz que pintar e ilustrar livros para as crianças faz com que ele dê uma espiada na memória da criança feliz que ele foi. Com tanto afeto e sensibilidade, esse trabalho dedicado vai despertar um carinho nos alunos e alunas e fazer com que percebam no livro também um objeto artístico.
A seguir, te conto sobre o gênero e o tema que vamos abordar. Nesse livro de Cláudio Fragata, conhecemos a Pedrina, uma cozinheira que veio de longe com um sorriso bonito e que preparava quitutes deliciosos, rezava e contava histórias. Pedrina não sabia ler nem escrever e em seus relatos falava da escravidão e de coisas do passado que sua mãe tinha contado. Quem ouvia tudo isso era o narrador da obra, o garoto da casa onde ela trabalhava. Ele tinha muitos brinquedos, mas precisava de um amigo, até que um dia chegou o Tunico, neto de Pedrina. O narrador e Tunico constroem uma amizade e aprontam bastante juntos, experimentando tristezas e alegrias. O Para Sempre de Pedrina e Tunico é um conto, escrito em primeira pessoa por meio da voz do narrador-personagem, em linguagem clara e fluida. Temos poucos personagens e um enredo simples, com uma sequência curta de ações. As pessoas e os espaços são descritos de uma forma que temos a sensação de fazer parte das cenas. Brincamos com os garotos, experimentamos sentimentos com eles, sentimos o cheiro da comida preparada por Pedrina, ouvimos as histórias contadas por ela e suas orações. As belíssimas aquarelas realistas de Cárcamo nos remetem à nostalgia da infância, dos amigos, da família. Na narrativa, o conflito ou o problema é a doença da mãe de Tunico. O clímax é a morte da mãe do personagem. O desfecho é que Pedrina e Tunico precisam voltar para o seu lugar de origem. Esse final súbito, logo depois do clímax, é uma característica dos contos. O conto é um gênero que apresenta possibilidades infinitas em breves narrativas. Vai desde a formação do hábito de leitura até contribuições para aprendizagens essenciais, habilidades e conhecimentos nos diversos campos do saber. Além disso, o gênero proporciona a oportunidade de vivenciar, por meio das personagens, conflitos, impasses, frustrações ou soluções que encontramos ao longo da vida. Em O Para Sempre de Pedrina e Tunico, temos as marcas da narrativa curta, simples e concisa, que permite a leitura do texto em pouco tempo, dispensando a necessidade da divisão em capítulos. Outra característica é a escrita em prosa, com parágrafos diretos e objetivos. Todos estes traços fazem com que os contos chamem a atenção de alunos e alunas de todas as idades, facilitando o trabalho em sala de aula. O tema de O Para Sempre de Pedrina e Tunico é família, amigos e escola. Você pode perceber isso com a presença dos quitutes e rezas de Pedrina, a relação de afeto familiar e o forte vínculo de amizade entre os personagens, as traquinagens das crianças com a participação dos adultos, entre outros elementos. Assim, quando entram em contato com as vidas dos personagens, os estudantes podem construir percepções e questionamentos sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. O conto aborda amizade, histórias, memórias, perdas, preconceito, amor e afeto. Tudo isso de um jeito que vai estimular os alunos a perceberem a passagem do tempo e observarem as paisagens de um jeito lúdico, com poesia. Com certeza vai dar para se emocionar com essas novas percepções dos pequenos com seus colegas de turma. Professora, professor, você vai poder ampliar a realidade dos seus alunos com esse livro de Cláudio Fragata. A obra inspira reflexão sobre o valor da amizade, da cumplicidade, do cuidado com o outro e do espírito de família. Você vai poder trabalhar esses assuntos com possibilidades multidisciplinares de aprofundamento. Além disso, nas atividades, pela forma como o conto é escrito, tanto você poderá ler o livro para a turma, quanto os estudantes poderão fazer isso com autonomia ou até mesmo em práticas orientadas de leitura familiar. O valor das brincadeiras é outro ponto alto de Para Sempre de Pedrina e Tunico. Um resgate essencial para enriquecer os tempos de linguagem digital, permitindo outra compreensão de mundo a alunos e alunas. Tunico e o narrador dividem as dores, a diversão e aprendem um com o outro. Esse laço forte também aponta para a importância das relações que contribuem para que as crianças compreendam a si mesmas e ao próximo. O conto ainda pode estimular que os leitores aprendam a buscar soluções para seus problemas e conflitos. Esse tipo de desenvolvimento colabora para que os estudantes se tornem adultos mais preparados para satisfações e desafios do futuro e que possam conviver melhor com a sua realidade. Então, que tal fazer um passeio por esse universo tão amplo com a sua turma? Bom trabalho e até a próxima!